Diz assim, em Efésios: agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos se fez um e destruiu a barreira, o mundo de inimizade. Aí o versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você pode repetir? Membros da família de Deus. Aí o versículo 20 continua. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. O 22. Nele vocês também estão sendo edificados juntos. Então vamos repetir, edificados juntos. Para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito. Aí repete aí também, morada de Deus. Aqui nós vemos algumas coisas que Paulo está nos ensinando. Hoje nós somos reconciliados com Deus, através do sangue de Jesus, amém? Nós não somos mais estrangeiros, não somos forasteiros, mas somos membros da família de Deus. Temos uma família, não só uma família carnal, mas agora temos uma família espiritual, a família de Deus. Estamos crescendo como um edifício ajustado. E somos morada de Deus. Você é a morada de Deus. Olha que lindo isso. Você é morada de Deus. Então a gente entende que quando a gente vem à igreja, a gente fala muito da igreja como templo, como local, né? Esse local, eu estou indo à igreja, né? A gente fala, eu estou indo à igreja. Mas nós somos a igreja. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos a morada de Deus. Amém? Você é a morada do Senhor. Efésios capítulo 1, do versículo 15, diz assim: seu plano imutável sempre foi nos adotar para a sua própria família, trazendo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E isso lhe trouxe grande prazer. O Senhor já tinha no seu plano nos trazer para a sua família, nos tornar família. Então a gente entende que ser igreja é diferente de ir à igreja, porque eu sou a igreja, eu sou a morada de Deus, né? O Senhor está aqui presente, mas Ele também está presente dentro de mim, amém? Então a gente vai entendendo que, embora a palavra de Deus diz, embora que sejamos muitos, nós estamos muitos aqui hoje, não é verdade? Olha para o lado, sejamos muitos, somos um só corpo. Sejamos um só corpo, nós somos um só corpo. E é tão lindo ver a igreja do Senhor, é tão lindo ver a igreja do Senhor se reunindo. Para pensar em quantos lugares do mundo hoje a igreja está se reunindo para adorar o Senhor, está se reunindo para louvar o Senhor, né? Em vários lugares, né? Essa semana eu, como uma boa mãe coruja, né? Estava vendo o Caleb, cadê o Caleb, né? Aí eu vou lá, vou atrás, procuro ver se tem live, onde ele está tocando. E ele estava numa conferência na Indonésia, com 11 mil pessoas. Pensa, 11 mil pessoas lá na Indonésia, adorando a Deus. Fazendo isso que a gente está fazendo aqui hoje, levantando as suas mãos, se rendendo a Deus. Depois em Singapura, around the world, em todo mundo, as pessoas se reúnem para adorar, e glorificar e louvar o nome de Deus. Por isso que é tão importante, que é essencial a gente se reunir como igreja. A gente vira a igreja, somos a igreja, mas a gente se reúne aqui no culto, juntos. Né? Aqui juntos, somos muitos, mas a gente se reúne para adorar ao Senhor. E aqui, nesse ambiente propício, onde tem adoração,
onde você pode se render a Ele. E é tão importante, né? Eu amo esse momento de adoração, porque é um momento onde eu me rendo ao Senhor. Eu me entrego a Ele. Eu adoro a Ele, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, né? A gente sempre fala dessa adoração extravagante, sem você se preocupar com quem está do seu lado. É só você e o Senhor, né? Você levantando as suas mãos e adorando a Ele. Amém? Então, como podemos ser igreja juntos, vir ao templo, se reunir aqui e cultuarmos ao Senhor? Eu queria falar algo com vocês hoje. Por que é importante a gente viver a vida da igreja? Por que é importante? Por quê? Porque nos ajuda a desenvolver e crescer no relacionamento com Deus. O nosso Deus é um Deus que quer se relacionar com você. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele não é um Deus que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê. Mas Ele é um Deus que fala e espera se relacionar com você. Então, quando a gente vive a vida da igreja, é para nós desenvolvermos esse relacionamento com Deus. Em Levíticos, capítulo 26, versículo 12, diz assim: andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andarei entre vós. Andarei, o Senhor quer andar entre nós. Ele quer passear no nosso meio. Eu lembro de uma experiência que eu tive lá quando a gente se reunia ainda na escola, num momento de adoração que eu tive, com os meus olhos fechados, e eu pude sentir Jesus entrando no templo. Foi uma experiência tão linda. Eu com os meus olhos ali fechados, eu estava sentindo a presença de Deus entrando naquele lugar. Era como Jesus vindo e passeando no nosso meio. E eu te pergunto, quero te fazer uma pergunta. Se você vem aqui à igreja para se relacionar com Deus, se você vem aqui para ouvir o Senhor, como seria a sua reação se você pudesse ver com os seus olhos naturais Jesus aqui presente? Qual seria a sua reação no meio do louvor, no meio da palavra, no meio da oração, se você pudesse ver Jesus? Porque nós não estamos vendo com os nossos olhos naturais, mas a gente pode ver com os nossos olhos espirituais. A nossa fé é naquilo que a gente ainda não está vendo. Você pode não estar vendo, mas Ele está aqui. Ele está presente. Quer você queira ou não, Ele está presente aqui. Porque nós estamos reunidos aí em nome de Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. E como seria a sua reação durante o louvor, se você pudesse ver Jesus aqui? Se Ele estivesse aqui, você seria só um espectador? Ou você se renderia aos pés dEle? Qual seria a sua reação? Então a igreja é o lugar onde a gente se reúne com o propósito de adorá-lo. Vamos juntos fortalecer a nossa fé, através da palavra de Deus, através dos nossos irmãos, uns dos outros. Nós vamos crescendo em Jesus. Sabe por quê, irmãos? Relacionamento com Deus demanda tempo. Tempo, não é assim? Quanto mais tempo de casado a gente tem, quanto mais tempo de uma amizade a gente tem, a gente vai conhecendo mais a pessoa, não é? Tem algumas de vocês aqui que eu conheço já há tanto tempo, e eu conheço vocês, né? Se alguém vir falar, eu vou falar, não, ei, eu conheço a pastora Pril. Não, ei, eu conheço a Taliana, né? A gente já tem anos de convivência. Não é assim com Jesus? O nosso relacionamento, ele tem crescendo. Leva tempo para isso. Precisamos estar aos pés de Jesus. Precisamos gastar tempo com Jesus, para a gente poder conhecer Ele, para a gente poder se relacionar com Ele. E na igreja, aqui nesse local, você também vai assumir compromissos. É um lugar onde nós assumimos compromisso. Não é aquela coisa que, eu faço quando eu quero, eu vou quando eu quero, mas eu assumo um compromisso. Sabe por quê? Compromisso também nos faz
Enraizar as nossas raízes, como o Márcio falou no domingo passado, né? Fixando suas raízes. O compromisso nos faz crescer. Compromisso nos faz crescer, não é? Por exemplo, você vai trabalhar, né? Porque você precisa, você tem um compromisso. Você só não vai se realmente aconteceu assim um incidente, mas é um compromisso que você tem. E assim também é na igreja. Para a gente vir à igreja, a gente também tem que ter esse compromisso. Eu vou estar com os meus irmãos. E também podemos ver outra coisa importante. O porquê que é importante viver a vida da igreja. Por quê? Porque nos ajuda a enfrentar os problemas da vida em comunidade. Vai nos ajudar a enfrentar os problemas, amém? Todos aqui passamos por problemas, não é verdade? Todos aqui passamos dificuldades. Todos aqui temos dias que a gente está rindo, que a gente está feliz, né? Falando, contando as vitórias. E temos dias que a gente está pedindo oração. Não é verdade? Ore por mim. Né? Me ajude. Né? Hoje estou me sentindo fraco. Todos nós precisamos. E é aqui nós vamos partilhar disso. Olha o que diz Gálatas capítulo 6, o versículo 2. Diz assim: partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a lei de Cristo. Ei, vamos partilhar as dificuldades? Às vezes a gente não quer falar, né, problema para ninguém, a gente fica assim, ai, não quero contar para ninguém. Ai, se alguém souber do que eu estou passando, a gente fica cheio de mimimi, né, vamos dizer assim. Ficamos cheios de coisa. Por que isso? Quando você vai lá no Life Group, você pode pedir oração. Não, né, eu queria pedir oração. Estou precisando disso. Oração pela minha família. Por que que a gente não pode partilhar das nossas dificuldades para um ajudar o outro? Não é? Um orar pelos outros. É assim que a Bíblia nos ensina. Então é importante a gente fazer parte da comunidade de Deus, da família de Deus, né, que tem a mesma fé, para que a gente possa ser encorajado e vamos auxiliando uns aos outros. Nós vamos ajudando uns aos outros. Amém? Lá em Hebreus, capítulo 10, o versículo 25, diz assim: não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo costumes de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse texto nos reflete algo que já acontecia já há muitos anos atrás, né? Milhares de anos atrás. E às vezes a gente também vê isso nos dias de hoje, né? Principalmente que hoje em dia tem, né, internet, tem as lives que a gente pode ver, mas isso não vai ajudar a gente a resolver os nossos problemas. Isso não vai ajudar. Né? Na verdade, quem vai orar por você é o irmão que sai do seu lado, não é? Lá no seu Life Group, quando você estiver lá, são eles que vão orar por você. Né? Quando você estiver precisando. Então, a gente precisa entender que a gente não pode deixar de se reunir. Amém? Porque quando eu deixo de participar das atividades da igreja, do corpo, eu deixo de me desenvolver. Eu deixo de crescer. Não tem jeito. A gente deixa de crescer. E uma coisa que eu sempre falo, que a gente sabe, né? Que a igreja é o lugar onde a gente pode ver os outros irmãos crescendo também. Então, a gente vai se ajudando, é algo mútuo. Eu cresço, você cresce e um ajuda o outro. Um ajuda o outro a não cair. Porque nós somos fracos, podemos cair. Estamos todos aqui, sem Jesus, queridos, todos nós estamos propensos a cair. Então, um vai ajudando o outro. Quando a gente vê o irmão fraco, quando a gente vê o irmão esmorecido, a gente vai lá e dá uma palavra, a gente encoraja. A gente ajuda um ao outro. É isso que é o propósito da igreja. É esse o propósito da igreja. Não é só vir aos cultos. Não é só sentar no banco. Vai além, vai muito além disso. Amém? Em Hebreus 3:13, diz assim: encorajem-se uns aos outros, todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, dá uma cutucadinha no seu irmão e fala: encoraje-me. Vamos nos encorajar uns aos outros. Amém?
Porque a palavra de Deus nos diz que se a gente estiver sozinho, facilmente a gente pode cair. É o que a palavra de Deus diz. Facilmente a gente é vencido pelos ataques do diabo, se estivermos só. Agora, se a gente estiver unido, se a gente estiver unido com o nosso irmão, aí é diferente. Olha lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Diz assim: é melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se caírem, um levantará o outro. Mas pobre do homem que cai, e não tem quem o levante. Além do mais, se dois dormirem juntos, vão se manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Quando você tem o seu irmão ao seu lado, você vai conseguir defender-se. Porque todos nós, temos um lado nosso que a gente não enxerga muito bem, né? O lado cego, que a gente precisa de outra pessoa para nos ajudar. Então, se a gente estiver fraco, o nosso outro irmão pode estar vendo e ele pode nos ajudar a ver aquilo que não estamos conseguindo ver. Então, Deus criou esse relacionamento mútuo para que nós possamos ajudar e abençoar. Amém? Em 1 Tessalonicenses diz assim: por isso encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Encorajem e edifiquem uns aos outros. Isso é para todos nós, irmãos. Todos nós aqui somos diferentes uns dos outros. Às vezes podemos pensar coisas diferentes. Jesus, estar unidos. Em Jesus, nós podemos edificar a vida um do outro. Em Jesus, podemos edificar a vida um do outro. Em Jesus, podemos fortalecer a vida um do outro. E algo que eu sempre falo, que não para as pessoas é não se isolar, porque todo isolamento vai trazer vulnerabilidade. Quando às vezes estamos passando por problemas, e às vezes são problemas difíceis, onde a gente às vezes quer, não, eu prefiro ficar sozinho, eu prefiro me isolar. Mas isso vai nos deixar vulneráveis aos ataques do diabo. Se você estiver aí com seu irmão, se você tiver alguém que ore com você, você vai conseguir vencer. Então, não se isole. E a igreja, ela tira de nós esse isolamento, às vezes egoísta, né? A igreja tira de nós. Eu mesma sou uma pessoa que eu gosto, sabe? Sou aquela pessoa que eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de estar com as pessoas, mas eu também gosto de ter meu tempinho. Só que tem momentos que eu tenho que deixar de ter o meu tempo sozinha para estar com os irmãos. Então, a gente tem que lembrar que isolamento, ficar sozinho, principalmente diante de dificuldades, diante de problemas, só vai nos deixar mais vulneráveis. Então, a gente tem que dar um passo. Nós damos o passo de estar com os irmãos. E a Bíblia fala, em Provérbios 18:1, que o que vive isolado insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Deus não fez ninguém para viver isolado. Deus não fez. Esse não foi o plano de Deus. O plano de Deus é para vivermos em família, como corpo. Amém? Edificados juntos. Amém? Então, por que é importante viver a vida da igreja? O terceiro ponto: desenvolver os dons e habilidades que Deus me deu. Todos nós aqui temos dons e habilidades que Deus nos deu. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, que cada um, tem uma versão que fala, use o seu próprio dom para o bem dos outros. Use o seu próprio dom para o bem dos outros. Você vai estar edificando, você vai estar ajudando com o dom que Deus te deu. Às vezes você pode pensar, mas será que eu tenho algum dom? Pode ter certeza que você tem alguma habilidade que Deus deu para você, que é só você que pode fazer. Amém? Então, cada um de nós fomos planejados por Deus
né, planejados por Deus, com habilidades, com talentos e dons para glorificá-lo. E a igreja vai ser um instrumento de Deus na terra, para você usar esses dons e talentos que você tem. Não enterre seus talentos, não enterre eles, use-os para a glória de Deus. Amém? Então, como membros do corpo de Cristo, nós somos, você é a mão de Jesus. Você é os olhos de Jesus aqui na terra. Ele precisa de você. Você é os seus pés. Jesus precisa de nós para fazermos. Então, use tudo aquilo que Deus já entregou para você. Amém? E o quarto ponto que eu quero falar com vocês. Por que é importante viver a vida da igreja? É porque juntos ofertamos o nosso culto de sacrifício a Deus. O nosso culto. No Antigo Testamento, a gente vê os sacrifícios de animais, né? A gente vê aqueles sacrifícios sendo entregues. Mas na Nova Aliança, hoje, Jesus já foi entregue. Ele foi entregue. O Cordeiro de Deus, hoje vamos celebrar a ceia, foi entregue por mim e você. Não precisa mais ser feito esse tipo de sacrifício. Mas hoje, o sacrifício sou eu. O sacrifício é você. Nós somos o sacrifício. Olha o que diz Romanos 12:1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Aqui nós vemos que o sacrifício vivo e santo somos eu e você. Você pode entregar a sua vida como um sacrifício a Ele. Então, hoje somos nós somos esse sacrifício. E não se trata mais agora de um ritual, mas se trata de um relacionamento com Deus, de uma vida com Deus, uma vida com Jesus. Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse verbo aqui, ofereçamos, o verbo oferecer, significa colocar sobre o altar, trazer para o altar, oferecer. Então hoje você está vindo, você está trazendo a sua vida para o altar. Você está oferecendo a Ele. E é interessante porque nesse texto fala, ofereçamos a Deus sempre, continuamente. É algo contínuo, é todos os dias, não é só um dia da semana. A gente se reúne aqui no domingo, nos reunimos na terça-feira, as pessoas se reúnem também nos life groups nas casas. São todos os dias. Nós oferecemos a Deus a nossa vida como sacrifício de louvor a Ele. Amém? Então precisamos entender que a nossa vida tem que ser oferecida, tem que ser entregue no altar, todos os dias. Eu não vou mais ao altar, mas a minha vida agora é entregue no altar. Amém? E algo assim que eu quero refletir com vocês, né, nesses últimos minutos. Qual que é a nossa preparação? Qual é a nossa preparação quando nós viemos ao culto? Qual é a nossa preparação quando nós viemos à casa de Deus? Como nós preparamos o nosso coração? Porque o momento em que nos reunimos aqui para adorar vai ser um reflexo da nossa vida que nós vivemos todos os dias na nossa casa. Aqui é só um reflexo daquilo que a gente vive na segunda, na terça, na quarta. Vai ser o que a gente está entregando aqui ao Senhor aos domingos. Então o culto não é somente, e a gente tem que lembrar o nosso coração disso, porque senão a gente vive uma vida de ritual. A gente vive uma vida que, mesmas coisas. Por que a gente vem ao culto? Eu venho aqui ao culto por quê? Eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo. Por que você vem ao culto? Responda para você mesmo. Por que você vem aqui à igreja?
Porque alguns de vocês atravessam a ponte, vêm 1 hora dirigindo, né? Saem cedinho de casa para estarem aqui. Por que vocês vêm ao culto? Temos que nos preparar. Porque o culto não é lugar só para a gente rever os nossos amigos. Mesmo que a gente revê os amigos. E é bom a gente rever os amigos, não é? É tão bom a gente ver. Eu não vejo vocês às vezes. Essa semana mesmo eu não vi nenhum de vocês. Mas aqui a gente está vendo. A gente dá um abraço. Mas eu venho aqui por causa dos meus amigos? Por que eu venho ao culto? Eu venho ao culto por causa do louvor, porque é preparado um louvor. E não é uma bênção, foi lindo o louvor. Eu venho aqui por causa do louvor? Eu venho aqui por causa da palavra? Por que eu venho ao culto? Eu venho aqui porque essa igreja me deixa, eu me sinto à vontade, eu tenho um aconchego, e glória a Deus por isso, né, que o Senhor, né, nos permitiu ter esse local para deixar você bem aconchegante. Mas por quê? Por que eu venho ao culto? Se você vem ao culto para se encontrar com Deus, que é esse que deve ser o nosso motivo, né? A gente se reúne aqui para nos encontrarmos com Jesus. Qual é a minha preparação para esse encontro? Qual é a sua preparação para se encontrar com Jesus? Como eu disse para você, se você pudesse ver Ele aqui em pé, qual que seria a sua preparação? Você iria vir de qualquer jeito? Você ia vir de chinelo de dedo, de qualquer jeito? Você ia se preparar. Você ia preparar seu coração? Você ia passar o sábado o dia inteiro vendo televisão? Ia chegar aqui, Jesus! Aí acho que não é não. Como que você se prepara para o culto? Para a gente provar a presença do Senhor, a nossa carne tem que morrer. A nossa carne tem que morrer. Nosso espírito precisa estar desperto. Nosso espírito precisa estar desperto. Porque senão nós não vamos conseguir ver com os nossos olhos espirituais o que Deus quer fazer. Nós não vamos sentir. Nós vamos vir ao culto e vamos sair do culto da mesma forma. E vai um domingo, vai outro, vai um, vai outro, e assim vai. E a gente adora a Deus, mas a gente não sente a presença de Deus. Mas Ele está aqui. E Ele quer tocar você. E Ele quer derramar algo novo todos os domingos que você vir aqui se reunir com Ele. Ele tem algo novo para você. Mas a gente tem que ter uma expectativa. Expectativa no nosso coração. E algo que é muito interessante, quando lemos Marcos, capítulo 6, versículo 6, diz assim: não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Isso aqui é Jesus. Não pôde, em Nazaré, fazer milagres. Pôde fazer poucos milagres. Quando você lê um pouquinho antes o texto, você vê que as pessoas ali perguntavam: mas não é este o carpinteiro, o filho de José e Maria? Elas, em outras palavras, estavam dizendo: nossa, mas a gente cresceu com ele. Ele? E Jesus se admirou com a incredulidade daquelas pessoas. Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Ele fez poucos milagres. A incredulidade aqui é a falta de fé, é a descrença. É a descrença. E eu quero, que você tenha atenção para isso hoje. Porque o Senhor, Ele quer fazer. Mas às vezes a gente está com falta de fé. Às vezes é nós que estamos com incredulidade. Às vezes somos nós que viemos aqui com muita bagagem, trazendo muita coisa, trazendo os nossos problemas, e a gente não está conseguindo tirar esses problemas. A gente não está conseguindo tirar o foco. Sabe aquela coisa, está aqui de corpo, mas a cabeça está lá fora? Está pensando nisso, está pensando naquilo. Isso já aconteceu com você ou só aconteceu comigo? Porque isso já aconteceu comigo. De vir à igreja, mas a minha cabeça está assim, estou passando um problema, uma dificuldade que eu não consigo me desligar. Então, é um princípio que, se a gente ficar atento a ele, de criar uma expectativa para vir à casa de Deus, aquilo que Ele quer fazer, isso pode mudar os nossos cultos. Isso pode mudar. Quando você estiver aqui sentado,
e adorando a Deus. Você pode ser, surpreendido pela presença do Senhor. Então, por que não experimentamos tudo o que Deus tem para nós em cada culto? Por quê? E uma coisinha que eu escrevi aqui. Porque vamos para as reuniões sem esperar que aconteça. A gente vai às vezes para as reuniões achando que vai ser somente mais uma reunião. Porque a gente não se prepara. Porque se tiver expectativa no nosso coração, se tiver fome, Deus vai fazer. E uma coisa que a gente precisa cultivar no nosso coração é a expectativa para o mover de Deus. É a expectativa para aquilo que o Senhor vai fazer. E vocês já perceberam que quando a gente tem, por exemplo, retiro, a gente vai ter agora um em setembro. A gente se prepara, nós convocamos a igreja, vamos jejuar, vamos orar. E a gente chega lá, tem aquele mover de Deus, somos tocados pelo Senhor. O encontro agora é um grande exemplo disso, não é? Quantos ali receberam do Senhor? Nós chegamos naquele lugar e nós já sentimos a presença de Deus ali. Porque houve o quê? Preparação. Nós nos preparamos. Aquilo não virou algo comum e rotineiro na nossa vida. Nós nos preparamos para aquilo em jejum, em oração. Porque quando a gente vem para o sobrenatural, a gente fala que tremendo que é, que bênção. É por causa das pessoas, porque tem um grupo diferente aqui, tocando? Ou um pregador diferente? Não. Porque a presença de Deus é a mesma. Mas nós nos preparamos. O nosso coração está preparado para isso. A gente está buscando algo de Deus. A gente está gerando uma expectativa no nosso coração. E eu posso dizer que a expectativa e a preparação é como se fosse a gente fazer comida sem sal e sem alho. Nós que cozinhamos, o sal e o alho é essencial para a nossa comida, não é? Não falta alho, não falta sal. Se a gente fizer, vai estar insonsa a comida, né? Você já viu aquele arrozinho? Sem alhinho, fritinho no azeite, sem o sal, está insonso. E assim é quando a gente vem para o culto, sem expectativa e sem preparação. Fica insonso. Estou sentindo nada. Estou sentindo a presença de Deus. Não estou me derramando. Eu sinto a presença de Deus só naquele lugar. Aquele lugar tem a presença de Deus. Você já viu quando você já foi em algum lugar, você sentiu a presença de Deus? A gente começa a mistificar as coisas. Naquele lugar, lá tem a presença de Deus. Não, a presença de Deus se move em qualquer lugar. Ele está aqui. Mas depende do nosso coração. Então, depende da expectativa e da preparação. A gente precisa corrigir as nossas vidas nisso. Porque eu posso falar por mim, que toda vez que eu me distraí, eu vim para o culto distraída, preocupada, pensando em outras coisas, agitada. Eu não recebi, eu não dei tudo aquilo que eu podia. Tudo aquilo que eu não recebi, tudo aquilo que Deus tinha para mim. Porque eu não me preparei para o culto. Então, a melhor forma de você ver Deus fazendo grandes coisas em nosso meio é prepare-se para isso. Prepare-se para isso. Gere expectativa. Deus vai fazer. Próximo domingo Deus vai fazer. Terça-feira Deus vai fazer. Deus vai falar. Ele vai te surpreender. Amém? A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Então vamos nos preparar. Vamos nos preparar. Não espere, iniciar o primeiro louvor. Não espere da equipe, não espere do pastor. O seu coração já está preparado para receber aquilo que Deus tem para você. E às vezes a gente fica muito distraído, né? A gente tende a ficar distraído com as coisas. Hoje em dia você sabe que o diabo, a forma que ele quer fazer é nos distrair com muitas coisas. Então, se prepare durante a semana, já vai gerando expectativa no seu coração, no sábado. O Márcio, é muito engraçado, porque sábado, se você for fazer algum aniversário, e você for chamar ele, for fazer alguma festinha de filho, assim, já saiba que ou ele vai chegar depois da festa, ou ele vai sair antes da festa terminar. Porque ele sempre gosta de estar se preparando. Então eu falo que sábado, quando o Márcio vai pregar, eu não tenho marido em casa, porque ele está se preparando.
A gente brinca lá em casa, o Caleb fala, né, que quando era pequeno, meu Deus, sábado não pode ter louvor, não pode ter música alta, porque até a gente ter office, depois, né, ter a igreja. Hoje ele pode vir aqui, né, está aqui estudando, mas ele está se preparando. Agora, essa preparação é só para o pastor? É só para ele? Ele se prepara porque ele quer sim ouvir de Deus, aquilo que Deus tem, né, para fazer aqui. Mas é para todos nós. Se nós quisermos ouvir. Porque Deus vai falar agora. Será que a gente está ouvindo? Será que a gente está ouvindo? Será que a gente está discernindo a voz do Senhor? Porque o Senhor quer falar conosco todos os dias. Não é só no culto. No culto estamos reunidos. Mas Ele quer falar com você na segunda, na terça. Ele quer falar. E às vezes Ele está falando e a gente está tão distraído. Não está nem percebendo o que Deus está falando. Às vezes Ele quer falar através de um louvor. Às vezes Ele vai falar através de uma palavra que alguém vai falar com você. Às vezes Ele vai falar através do seu cônjuge. Ele vai falar com você. Deus está falando. Nós precisamos nos preparar para ouvir. E a segunda coisa para a gente terminar. Porque nós experimentamos tudo que Deus tem para nós em cada culto. É porque muitas vezes vamos para as reuniões sem fome. Sem fome. Você já experimentou ir para um jantar, para um restaurante assim, tipo Texas de Brasil, né? Vocês lembram da época? Os antigos aqui que a gente ia para o Texas de Brasil. Hoje em dia a gente nem está indo mais, né? Acho que o churrasqueiro lá não está muito bom. Mas na época que os churrasqueiros estavam bons lá, fazer aquela carninha assim, a gente ia mais vezes. E você acha que eu ia para o Texas de Brasil de barriga cheia? Você iria pagar, na época eu não lembro quanto era, caro, né? Você ia lá pagar o seu, sei lá, quanto era. E você de barriguinha cheia, não, estou sem fome, só um pedacinho, por favor. Não, né, a gente ficava o dia inteiro sem comer, esfomeado. Depois a gente aprendeu que não podia ir também tão sem fome assim, né? Mas a gente precisa gerar fome. Se a gente não tiver fome, a gente vai vir saciados de outras coisas e não vamos sentir a presença de Deus nos cultos. Então a nossa fome leva você e eu a buscar a Ele. Amém? Provérbios 16:26 diz assim: o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. O que faz você acordar cedinho de manhã, às vezes naquele dia de chuva, às vezes ainda está até escuro, né? Você ir trabalhar, por quê? Porque você precisa trabalhar. Né? Você está ali com apetite para trabalhar. Você precisa daquele dinheiro para pagar a sua conta, não é? Para trazer comida para dentro de casa. Você precisa. E você vir à igreja, estar aqui reunido. Você tem fome para isso? Você vê isso como algo que você precisa? Ou você vê algo como rotina? É minha rotina. Rotina. Domingo é dia de culto, é rotina. Temos que estar com fome, queridos, porque assim como é a vida natural, também é a vida espiritual. A gente tem que ter disposição, buscar a Ele no nosso dia a dia. Nos preparar. Buscar essa fome. E eu queria te dizer que se você está sem fome, talvez você hoje se vê sem fome. Não sei se você já se encontrou assim, eu já me encontrei assim. Já passei por um momento que eu me via sem fome. Senhor, eu estou sem fome. Não estou com disposição para te buscar. Alguma coisa está errada. Não estou com disposição para orar. Não estou com disposição para ler a palavra de Deus. Não estou com disposição de ir para a igreja. O que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Quando a gente não tem fome, é porque alguma coisa está errada. É um alerta para nós. O que está acontecendo? A gente precisa redirecionar nossa rota. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá essa chance todos os dias de se redirecionar. Vamos redirecionar a nossa rota. Eu estou sem fome, estou me vendo sem fome, mas deixa eu redirecionar a minha rota. Deixa eu ser intencional. Deixa eu ser intencional em orar. Deixa eu ser intencional em ler a palavra. Deixa eu ser intencional em buscar ao Senhor. Porque conforme você for comendo, a fome vai voltando. A fome vai voltando. E às vezes, assim como o nosso filho vai, quando
Já aconteceu muito lá em casa. Antes de almoçar, tá com aquela fome. E ele fala, tô com fome, querendo pegar qualquer coisa, né? Quer pegar um chips, qualquer besteira. Aí o que a mãe faz? Não, a comida está quase pronta, não vai comer isso não. Você vai comer comida, arroz, feijão. Agora não é hora de chips, agora não é hora de Oreo, cookies. Não, agora é hora de comida. A gente não faz isso? As mães aqui de plantão? Assim também tem que ser a nossa vida espiritual. Quando a gente vem para a casa de Deus, a gente tem que buscá-lo. A gente tem que tirar as distrações. E o que tem te distraído? Eu te pergunto, o que tem distraído? Quais são as besteiras que talvez você está comendo e tem feito você estar sem fome das coisas de Deus? Quais são as besteiras que você está comendo que tem feito você estar distraído e sem fome? Salmos 84:2 diz assim: a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. A minha alma anela, ela desfalece pelos átrios do Senhor. E essa palavra aqui, anela, é ansiar, é ter saudade. Ansiar, é ter saudade. Eu te pergunto, Deus, você anela pela presença de Deus? Você tem saudade de se derramar na presença do Senhor? De se entregar totalmente ao Senhor? Experimente. Experimente no louvor, na adoração, se entregar a Ele. Experimente levantar as suas mãos como um ato de rendição. Mas experimente se derramar na presença dEle, nos louvores. Experimente vir à casa de Deus e se derramar em oração. Se derramar em oração e em adoração. Você pode se preparar. Você pode se preparar. Nós temos intercessão todos os cultos. E aquela salinha de intercessão não é só para algumas pessoas. Todo mundo que quiser pode entrar lá. E você pode preparar o seu coração. Quando você vem dirigindo, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Já vem falando, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Vocês creem que o Senhor fala? Através dos seus pastores, dos seus líderes? Então vem para a casa de Deus falando, Senhor, o que o Senhor quer falar? Porque aqui não vai ser um lugar que você vai ouvir só o que você quer. Igreja não é lugar de ouvir o que eu quero. Igreja é lugar de ouvir o que eu preciso. O que eu preciso. E nós, pastores dessa casa, a gente tem a responsabilidade de trazer o que a igreja precisa ouvir. Não é o que queremos falar, mas é o que a igreja precisa ouvir. Por isso que a gente se prepara. Por isso que a gente sente peso da responsabilidade. Porque não é o que queremos falar, mas é o que Deus quer que vocês ouçam. Então venha à igreja falando, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Senhor, eu quero me derramar. Assim como eu já experimentei, como eu acredito que todos vocês aqui, pelo menos a grande maioria, já alguma vez experimentou a presença de Deus. Alguma vez você foi constrangido pela presença do Senhor. Sinta saudade desse lugar. Sinta saudade dessa presença. Não se conforme. Não entre na rotina. Não entre na rotina do seu dia a dia. Mas priorize aquilo que Deus tem para você. Priorize a sua vida com Deus. Porque a nossa vida, ela é como um sopro. A nossa vida é como um sopro. E ela precisa ser entregue a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável. Porque o dia que a gente for estar com Jesus, a gente possa falar, Senhor, a minha vida foi um sacrifício a Ti. Senhor, eu me doei a Ti. Senhor, eu me entreguei a Ti. Senhor, eu renunciei, eu fiz renúncias por causa de Ti.
Senhor, eu fiz renúncias de estar na minha casa. Eu fiz renúncia de estar no meu conforto. Eu fiz renúncias de estar com a minha família para estar com o Senhor. A minha vida é um sacrifício a Ele. É uma oferta viva ao Senhor. Amém? Porque Ele, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus é tão linda. E ela diz lá em Salmo 107, 9. Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Ele satisfaz plenamente o faminto. Então, se você tiver fome, Ele vai te satisfazer. Ele quer satisfazer você. Ele quer te satisfazer. Mas a gente precisa ter fome. Porque se a gente vir para a casa de Deus sem fome, a gente vai chegar aqui sem sentir a presença dEle, sendo que Ele quer falar conosco. Ele está esperando por você. Ele espera por você. Ele está esperando você vir aos pés dEle. Ele espera você se entregar a Ele. Que a nossa vida seja um sacrifício de louvor ao Senhor. Quero te convidar a ficar em pé nessa hora. Que você possa nesse momento refletir. Refletir aquilo que talvez tem te distraído, aquilo que tem tirado a sua fome. Que você possa nessa manhã falar ao Senhor, se você não tem estado com fome. Se você não tem estado com fome, não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha disso, porque eu creio que todos aqui já passaram por um momento da sua vida de estar sem fome. Eu queria te pedir nessa hora, se vocês têm se visto sem fome, coloque a sua mão no seu coração. Coloque a sua mão e peça ao Senhor. Fale a Ele: Senhor, eu estou sem fome. Senhor, eu estou sem fome. Senhor, eu não tenho te buscado. Senhor, eu não tenho estado aos teus pés. Fale com Ele se você não tem ansiado estar na presença dEle. Se arrependa, peça perdão a Ele. Se você tem se distraído com as coisas da vida, se você tem se distraído com os problemas, talvez você tenha passado por um problema, talvez você tenha passado uma dificuldade, você tem se distraído com isso. Isso tem tirado o seu foco. Isso tem tirado o seu foco de buscá-lo. Oh, Jesus. Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos que estão aqui, Jesus. Que reconhecem, Deus, que têm estado sem fome. Que não têm tido expectativa. Que não têm tido fé, esperança. Que não têm tido fome de estar na tua casa, na tua presença. Senhor, que o Senhor venha nessa manhã, Jesus, gerar fome nos corações. Que o Senhor venha gerar fome em cada coração nessa manhã, Jesus. Jesus, não deixe, Senhor, que esses que estão, Senhor, com as suas mãos nos seus corações, saírem da mesma forma que entraram. Que eles saiam daqui famintos por Ti. Senhor, que o Senhor venha trabalhar nos corações deles nessa manhã. Que o Senhor venha gerar um incômodo. Que o Senhor venha gerar incômodo, Jesus. Que o Senhor venha gerar fome. Fome pelas Tuas coisas, pelas coisas de Deus. Senhor, que o Senhor venha gerar fome pelo Senhor. Que os olhos sejam abertos nessa manhã para Te ver, para ver o Senhor. Jesus, Tu és o que sacia a nossa fome. Tu és o que sacia a nossa fome.
Que o Senhor venha nesta manhã gerar fome nos corações. Que o Senhor venha gerar fome nos corações. Que o Senhor possa falar a cada um aqui. Quais têm sido as distrações? Quais são as distrações que têm nos deixado desapercebidos da Tua presença? O que tem nos deixado desapercebidos de sentir a Tua presença? O que é, Jesus? Mostre a cada um aqui. Gere, Senhor, nos corações um incômodo. Que nesta manhã, Senhor, as rotas venham ser direcionadas a Ti, Jesus. E que venhamos sair daqui mais famintos pelo Senhor. O Senhor é aquele, Jesus, que nos sacia. Tu és a paz. Se tem corações aqui que têm ficado, ó Deus, ficado inquietos, ficado ansiosos, Deus, Tu és a paz. Que eles possam derramar diante de Ti, Jesus, os seus problemas nessa manhã, confiando que o Senhor pode fazer, confiando no milagre, com expectativa. Jesus, venha, Senhor, produzir em nós expectativa. Que possamos, Jesus, ter expectativa daquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio nos próximos dias. Aquilo que o Senhor quer fazer conosco amanhã, terça-feira, quarta-feira, todos os dias. Aquilo que o Senhor quer falar conosco. Não nos deixe, Senhor, conformados, mas que venhamos ser inconformados, porque queremos mais da Tua presença, mais do Senhor, mais de Ti, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém, aleluia.